Amigos de Ideal Espírita, boa noite. É uma alegria estar aqui em Três Lagoas nesta noite. Trago um abraço fraterno e caloroso da diretoria da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. A nossa conversa, que pretendemos ser uma conversa reflexiva e fraterna, diz respeito a um tema que Jesus trabalhou lá atrás. Chama-se estranha moral. Estranha moral. Estranha, algo esquisito. Comumente quebra um paradigma, aquilo não é muito bem aceito. Moral. Moral é a regra de bem proceder. Eu consigo distinguir o bem do mal, mas como eu vou distinguir este bem do mal? Eu tenho que fazer uma observância nas leis de Deus. E onde que está escrita as leis de Deus? Em nossa consciência. Então, de certa forma, nós trazemos em nós o sinete divino, que somos criaturas desse Criador, e temos também em nós as leis que regem a nossa vida. E as leis morais, vocês sabem muito bem, que elas nos trazem a felicidade. Mas quando nós nos afastamos dela, ela traz o oposto, as tristezas. Muito bem. Kardec traz para a gente a estranha moral no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 23, meus amigos, ele vai dizer das nossas dificuldades. Porque Kardec ele faz um esquema para a gente poder compreender o preâmbulo, as primeiras lições diz de onde nós viemos, aí mais para frente diz para onde nós vamos, e ele vai fazendo todo um arcabouço de compreensão. Então, o capítulo que nós vamos tratar, não só o 23, mas do 18 ao 24, vai falar das nossas dificuldades. Quais sejam? Quais são? A nossa dificuldade de não aceitação das provas e expiações que nos chegam. Não aceitação, muitas das vezes, de situações que tiram a gente da zona de conforto. Os conflitos familiares também a gente pode colocar. E, de certa forma, a ampliação nossa com relação ao olhar, não só para a família, mas para a família enquanto humanidade. Sair do nosso reduto doméstico, do nosso lar, mas transcendendo, ir ao encontro do outro. Fazer parte de uma comunidade é um dos nossos desafios. Muito bem. Allan Kardec, ele traz esse capítulo que está no Evangelho, no capítulo 23, e aí a gente contextualiza, deixa eu passar aqui, está em Lucas. Lucas, para quem não conhece, o evangelista Lucas, ele era médico profissional. É o evangelho mais extenso e mais bem escrito. Tem uma autora que diz que ele é o escriba de mansidão de Jesus. Então, é o olhar dele sobre uma fala de Jesus que nós vamos verificar. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ora, como que nós temos um mestre, que é um espírito puro, um ser de muita luz, pudesse trazer para a gente uma frase que vai dizer que nós temos que odiar nosso pai e nossa mãe, justamente aqueles que nos trouxeram, que nos deram a vida? Quer dizer, o mestre fazendo guerra dentro da família. Então a gente precisa entender o contexto histórico em que ele disse isso.
Precisamos entender um pouquinho também o contexto daquela época. Tudo que foi escrito sobre a vida dele, ele mesmo não escreveu. Quem escreveu depois foram os apóstolos, que na sua sequência foram traduzindo as palavras e a tradição oral. E muitas das vezes vocês sabem que se nós temos um erro na cópia, se o copista faz uma coisa errada, ele vai reproduzindo o erro. Então a gente pode aqui verificar que Kardec tinha uma preocupação com isso. Quando ele traz a estranha moral, está lá no Evangelho, ele põe na nota de rodapé e chama até um professor Pesani para poder explicar melhor o que era isso. Então, o odiar que Jesus se refere é colocado como elemento de comparação e não como a gente entende hoje, atualmente. Eu odeio fulano. Não é nesse sentido que ele colocava. O odiar é amar menos, não amar tanto quanto o outro. Vamos entender isso daqui um pouquinho melhor, né? A explicação, e aí os pesquisadores mais atuais, nós temos hoje Haroldo Dutra, que faz uma pesquisa interessante, e ele fala hoje em retradução. O que seria isso? Jesus falava a língua, o aramaico e o siríaco. Essas falas foram traduzidas no grego. E quando se pegava, o trabalho consistia em quê? Pegar as falas que estavam em grego, passando para o aramaico, tinha uma grande surpresa. 98% voltava no padrão de poesia. Então a palavra dele era toda poesia, com ritmo, né? Com ritmo e entonação, com ritmo e a marcação. Então, nesse sentido, a gente precisa prestar atenção que o amar aqui não é o amar tanto quanto o outro. Não é que eu odeio você, eu não amo você tanto quanto. Olha aqui um exemplo que vai poder a gente clarear melhor. Está na Gênesis. E Jacó amou também mais a Raquel do que Lia. E Jeová, vendo que Lia era odiada. Ou seja, amava menos Lia. Não é que ele não amava, mas amava menos. Então aqui a gente começa já a entender um pouco mais as palavras daquela época. Na Gênesis ainda, quando se fala da criação dos mundos e dos seres, eles falam em fases da criação. Mas o tradutor pega a palavra fases e coloca dia. Então é natural que o mundo não foi feito em dias, mas sim em eras geológicas. Então é todo um trabalho, um arcabouço histórico. Então imaginamos Jesus, mesmo quando ele é preso até o Calvário, ele recitava sermões. Né? E todos os sermões que ele veio por toda a sua via sacra tinham um sentido. E tinha uma rima, uma entonação. Quando ele queria chamar uma entonação, quando ele queria chamar atenção para um fato, tinha um ritmo. Quando ele queria alertar, era outro. Quando ele queria ensinar, era outro. Então vocês imaginem, Jesus, quando a terra, né, antes, quando ela nasceu nas mãos dos criadores, naquela grande massa, ele pega aquela grande massa e ajuda a produzir a terra. Jesus é o governador espiritual da terra. Então, um ser que veio há 2000 anos atrás e até hoje nós estamos tentando colocar em prática as lições que ele nos trouxe. E continuando ainda, já que é uma estranha moral, né? E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. A nossa fala vai ser voltada mais para o aspecto das nossas famílias. Nós temos hoje a família com os nossos afetos e os nossos desafetos. Né? Então, a gente tem que ser a mesma pessoa. Por exemplo, Jesus, quando a gente pega e vê que ele tinha uma veste que não tinha costura. Ele era um todo. O livro Caminho, Verdade e Vida, na sua introdução, tem uma fala que nos chama a atenção. Por amor a Jesus, ao Senhor, a gente
louva ele nos templos. Mas por menoscabá-lo nas ruas, naufragamos até 1000 vezes por nossa própria culpa. Sendo que todos os lugares deveriam ser para a sua glorificação. Então, o que nós somos em casa, nós deveríamos ser igualmente também na rua, no trabalho e com a família. E ainda em Agenda Cristã, Emmanuel diz assim, que na família nós temos que tratar nossos familiares como se fossem visitas. Ter o capricho, o zelo, a palavra, a entonação. É lá que quem vence a família tem condições de vencer o mundo. E Jesus, já sabendo da nossa evolução, ele já traz o perdão e ele já fala. Nós temos que amar a família, mas quando nós queremos ser o seu discípulo, a proposta é outra. Qual seria essa proposta? O que é o discípulo? O discípulo é aquele que tem foco, que sabe onde quer chegar. Diferente da multidão, ela vai, todo mundo está indo para cá, ela vai. O discípulo não, o discípulo ele é diferente. No livro Pão Nosso, ele traz uma frase bem interessante, né? Que diz assim, fonte viva. Esse capítulo 58 vale a pena ler. É um livro interessante, que tem vários capítulos, e um desses é esse. Nós destacamos somente aqui, e qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem disse foi Jesus, e Lucas anotou, lá no capítulo 14, versículo 17. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família, de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Nós temos a família ideal, a esposa ideal, o companheiro ideal, o filho ideal, a sogra ideal, o tio, a irmã. Nós temos. E aqui, ainda nesse livro em Fonte Viva, quem que seria essa criatura consciente? É aquele que já para as arestas do próprio sentimento, do temperamento, que já se conhece e sabe, eu não vou falar nada nesse momento porque eu sei que eu vou me exceder. Eu vou esperar passar e saber o melhor momento para eu poder intervir para que o outro de verdade possa me escutar. Que haja um diálogo, que não haja troca de agressão, não é? Então eu vou garantir o meu equilíbrio e vou garantir o equilíbrio da minha família. Né? Nesse sentido, eu vou contribuir em caminho do outro. Porque além de eu servir a minha família, eu posso ainda servir a comunidade. Há pessoas ainda, né? Nós temos como discípulos, e aqui eu quero destacar para vocês, para a gente ser discípulos como Jesus gostaria, é necessário que disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem, acompanhando-lhe os passos. Porque muitas das vezes eu tenho uma prova tão difícil em casa e eu me refugio onde? Na revolta, na fuga, não quero um trabalho com a comunidade. O mundo que me acolhe tão amorosamente, eu não quero. A minha cruz é por demais pesada. Não quero saber da minha cidade, o que eu posso fazer por ela, o que eu posso fazer no grupo a que eu estou me conduzindo. Outros ainda, eles querem seguir o mestre, né? Mas só nas frases bem feitas. Mas não carregam a cruz que lhe toca, abandonando a porta de vizinhos e companheiros. Alguém conhece pessoas assim? Que têm palavras bem feitas, mas na hora de carregar aquilo que lhe é devido, deixa para o outro. E, na verdade, o discípulo mesmo é a pessoa que está em constante trabalho de aprimoramento. Porque qual é o objetivo da doutrina dos Espíritos? É a transformação moral da humanidade. Porque a gente só vai ter uma sociedade mais justa e igualitária quando grupos de pessoas que já estão se fortalecendo numa unidade para construir um novo mundo, elas forem já se juntando e vai fazendo a renovação da terra. Jesus, naquela época, quando já tentou isso, pelo seu pensamento revolucionário, mataram Jesus.
mas não mataram a ideia, não mataram a liderança. A ideia dele ecoa e reverbera e ressignifica as nossas vidas ao longo de 2000 anos. E aí, qual que seria o nosso testemunho para com isso? Seria a aceitação daquilo que eu não posso mudar. Porque na família a gente faz um exercício diário e constante de busca, de aceitação do outro como ele é, mas tentando nos mudar. E avançando mais um pouco ainda, em Fonte Viva, nós acabamos de falar agora, né? De novo, então a gente volta no temperamento, porque muitas das vezes a gente se perde no caminho por dar asas a um pensamento que insiste e persiste em habitar a nossa casa mental. Sendo que nós temos que ver das pessoas o melhor que elas podem entregar. Eu não tenho um marido ideal, mas parte dele, parte da minha companheira ou do meu filho, eu tenho que trabalhar para que nele ressurja a sua potencialidade da sua alma. Porque ainda hoje à tarde a gente fazia um estudo aqui, nós somos não só o somatório de experiências transatas, como também somos um terreno divino ainda por descobrir. Nós trazemos talentos que nem nós sabemos ainda, né? Então, é imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo equilíbrio, que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence. Servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Quer dizer, o mundo me acolhe tão amorosamente. O que eu faço para o mundo para torná-lo melhor? Talvez essa pergunta que nós pudéssemos fazer, né? Maria Dolores, muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente tem pessoas que nos agridem de forma gratuita. E talvez se nós olhássemos para aquela pessoa adoecida, com um destaque, né, desse poema, mas com destaque para essa estrofe que diz assim: a pessoa que te agride é sempre quando reponte, deserto pedindo fonte, angústia esmolando amor. Às vezes o teu filho está tão agitado, te buscando tanto para te dizer alguma coisa que ele não sabe dizer por palavras, mas que ele se expressa por uma agitação diferenciada. Ou companheiro, ou a companheira, ou alguém até que te agride. Então a gente precisa olhar esse outro que está buscando alguma coisa que está além daquelas palavras, né? Aqui ainda é uma contribuição aqui ainda de Haroldo Dutra. Ele diz assim: no âmbito da família, ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar a gente precisa conviver. Olha, eu amo você, mas eu discordo disso que você pensa. Então a família, ela é um dever. Vamos amá-la sem nos tornar subserviente. Estar com Cristo é ser incompreendido pelas pessoas mais amadas. Podemos passar por uma aprovação difícil e aí você queria mais o calento, mais o acalanto, mais o carinho do seu grupo familiar. Justamente ali, talvez percebendo a sua descompensação, seu desequilíbrio perante aquela prova, você não tem o acolhimento que você naturalmente gostaria de receber. Mas Gandhi fala: sê tu a mudança que queres no mundo. E aqui a gente talvez começa a responder de vez o que é renunciar por amor ao Cristo. O que é odiar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, os familiares. Nós temos um ideal de família, né? Mas se os pais são incompreensíveis, a gente faz o quê? Não ama? Se o companheiro é ingrato, a gente não ama? Se os irmãos parecem cruéis, a gente também fica indiferente? O que fazer quando não encontramos compreensão no lar? Abandona? Condena? Julga? Busca outro? E aí Emmanuel, os amigos, né, irmãos são indiferentes e rudes? E aqui Emmanuel tem a resposta que, ao fazer esse estudo,
responde profundamente essa questão que é de fundo e de forma. É preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Nós que já nos colocamos como discípulos de Jesus, que queremos fazer uma caminhada diferenciada. Nós não trazemos nenhum rótulo quando nós saímos na sociedade, mas as pessoas muitas das vezes nos reconhecem pela postura, pelo jeito que está. E aí a proposta de Emmanuel é essa, né? Que a gente possa renunciar à alegria de tê-los melhor, mas de aceitá-los como eles são. Então, o que significa renunciar? Significa permanecer, né, ao lado deles, mesmo assim esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que afinam perfeitamente contigo. Então, vamos imaginar numa noite, num grande oceano, uma nau toda iluminada. Essa nau poderia ser a nossa família. Ali compõe todo o grupo familiar, os agregados, mas ela está toda iluminada. Porque ali naquele lar, a gente busca renunciar com Cristo. Aquela nau, ela é iluminada. Mesmo que haja outras embarcações que possam colidir com ela, ela tem uma sinalização por si só. E ela tem uma destinação. Eu quero levar os meus que eu amo num porto seguro. Então eu saio com essa nau, sei que está sendo iluminada e ela tem uma destinação. Porque a gente está buscando, mesmo assim, renunciando a ser as pessoas que nós gostaríamos que fosse, mas nós temos uma destinação. Porque o objetivo maior que o Cristo espera da gente é a nossa melhora, o nosso aprimoramento, a nossa reforma moral. Lacordaire, ele apregoa também no Evangelho segundo o Espiritismo, para eu encontro do outro, para eu trabalhar com uma pessoa difícil, ele diz assim: a humildade é uma virtude muito esquecida dentre vós. Ele diz assim: e agora, como que, sem humildade, como que você pode ser caridoso com o próximo? Se você não se dispõe a ir ao encontro do outro. Se você não se predispõe em fazer um caminho que haja uma parceria, que construa um canal de comunicação. E aí, para isso, nós sabemos que nós temos que cultivar as emoções. E aí entra Joana. Joana, da mesma forma, diz que humildade não é a negação daquilo que você já conquistou, dos seus valores. Nem subestimar nem subestimar de si próprio, mas é ser filho de Deus. E encontrar-se em experiência evolutiva que são bênçãos que nós não podemos desprezar. E aí o Marlo Riquidal, ele traz Madre Teresa de Calcutá. Quando ela compara o trabalho dela a uma gota no oceano, ela diz assim: o meu trabalho não é grande coisa, né? É uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria menor. A minha família não é o ideal, mas a minha família, dentro daquilo que eu me proponho a trazê-la, dentro de um equilíbrio, de uma harmonia, ela contribui para um mundo melhor. Então, a gente precisa contextualizar essa estranha moral. Nós podemos não ter o pai ou a mãe de nossos ideais, mas é o pai que nós precisamos na presente reencarnação. Eles são referência daquilo até que nós precisamos fazer e daquilo que nós não podemos fazer. E por que nós depositamos, então, uma forte expectativa nos filhos e esposo? Porque nós queremos sempre estar de olho para buscar no outro aquilo que ele precisa melhorar. Sendo que, no final, é entre a gente e o plano maior, não é? Então, essa reflexão, meus amigos, basicamente a estranha moral, era trazer para a gente uma conversa de entendimento das famílias que nós temos. Que seja a família espiritual, que seja a família consanguínea, que seja a família de amigos. E para finalizar, esse livro aqui chama-se Parnaso Além Túmulo. Esse livro
Foi o primeiro livro que Chico Xavier escreveu. Ele foi editado por 56 poetas brasileiros e portugueses. Então, ele é uma preciosa coletânea. E separamos uma aqui para finalizar a fala desta noite, que diz assim: o Senhor vem, eis que ele chega, sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade. Veste um manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sentimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde, e protege a miséria mais sombria. Ele chega, e o amor sem alarde. E o amor se perpetua, e é por isso que o homem continua, ressurgindo da treva a cada dia. Esse poema, ele é de Alta de Souza. Ela desencarnou aos 24 anos em Natal. Então é isso, queridos amigos. Fica aqui a nossa reflexão. Estamos à disposição para que vocês queiram depois colocar outros olhares sobre essa fala, outras considerações. Muito obrigada.